Olá pessoal, eu sou a professora Adriane de Moraes e hoje nós vamos estudar o assunto funções da linguagem. Bem, como nós já vimos em aulas anteriores, as funções da linguagem se dividem em 6 funções. Mas por que estudar as funções da linguagem para a prova do Enem? As funções da linguagem, na verdade, estão presentes em toda a prova. Como nós podemos observar, sempre ao resolver, ao interpretar uma questão de língua portuguesa, nós vamos perceber que na questão existe uma função da linguagem. E o que são as funções da linguagem? As funções da linguagem referem-se a toda a intenção comunicativa dentro de um texto. Então, só para relembrarmos, nós temos 6 funções da linguagem. A função emotiva, a função referencial, a função metalinguística, a função conativa, a função poética e a função fática. Bem, primeiramente nós vamos relembrar as características da função emotiva. A função emotiva está centrada no emissor da mensagem. Nós vamos encontrar em textos nos quais predomina a função emotiva termos como eu, meu, os pronomes que se referem à primeira pessoa do discurso. Nossa próxima função, que é a função referencial, está centrada no conteúdo da mensagem. Então, a função referencial, também chamada denotativa ou informativa, estará centrada no assunto da mensagem, nessa informação que vai ser dada. Nossa próxima função, função metalinguística, função bastante cobrada na prova do Enem. O foco aqui vai ser o próprio código, que seria a nossa linguagem comunicativa. A função conativa está centrada no receptor da mensagem. Metalinguística e conativa são 2 funções que caem bastante na prova do Enem. Nossa próxima questão é a função poética. Na função poética, o centro estará na estética da mensagem. A função poética dificilmente aparece sozinha num texto ou numa questão. E, por fim, a função fática, que é a função que trabalhará com o teste no canal comunicativo. Nós já vimos todas as outras características dessas funções e agora nós vamos ver como elas se aplicam nas habilidades e competências do Enem. E para iniciarmos a nossa análise, eu trouxe aqui um pequeno texto para que nós possamos analisar as funções presentes nele. Não faça versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. Como nós podemos observar no texto, nós temos aí não somente uma função da linguagem. A primeira função que nós vamos evidenciar é a função poética da linguagem, pois se trata de um poema. Às vezes, o erro do aluno, do candidato que vai fazer a prova do Enem, é justamente só observar a função poética dentro do texto. Entretanto, embora seja um poema, embora seja uma função poética, nós vamos observar que é a poesia que fala da própria poesia. Então, nós temos aí o código explicando o próprio código. Entretanto, embora nós tenhamos observado a questão poética presente neste texto, nós vamos verificar que, como é um poema que fala de poema, a função da linguagem predominante vai ser a função metalinguística. Além da função metalinguística, que também é predominante neste texto, nós vamos observar o uso do verbo no imperativo negativo. Por exemplo, não faça. A partir do momento em que o interlocutor ou o eu lírico coloca a expressão não faça, o verbo no imperativo também estará trazendo características da função conativa da linguagem. Mas, ressalto, por
Por se tratar de um poema que fala de poema, a função metalinguística será a função predominante. Então, a partir deste momento, nós vamos analisar algumas questões que trazem essas funções para que nós consigamos verificar qual é a função predominante. Bem, na nossa primeira questão, nós temos aí um texto misto, por ter a presença de palavras e a presença de imagem. Como vocês podem verificar, é uma tirinha. E dentro da tirinha existe a personagem da tirinha fazendo algo dentro dessa tirinha. Então percebam, eu tenho tirinha dentro da tirinha. E aí, como os personagens de tirinha fazem a barba? Líquido corretor. É uma tirinha que dentro do seu assunto é sobre o próprio gênero textual. Então o que diz a questão? Nas tirinhas, observa-se o emprego de uma função da linguagem, o que trouxe comicidade a ela. Essa função é a. Na alternativa A, nós temos a função apelativa, pois a tirinha faz um convite ao leitor para que ele dê atenção à narrativa. Bem, nós sabemos que a função apelativa, que também é chamada conativa, é uma função que tem como característica o foco no receptor. Nesta questão, por exemplo, não há nenhuma evidência de que o foco esteja no receptor da mensagem. Alternativa B, poética, pois a tirinha trabalha o lado poético da situação apresentada. Bem, embora saibamos que a função poética é aquela que trabalha com recursos visuais, nós podemos evidenciar neste texto que não são estes recursos textuais que trazem humor ao texto, que trazem humor à questão. Portanto, a função poética, embora apareça por termos recursos visuais, ela não é a predominante neste texto, ela não é a causadora de comicidade. Alternativa C, função conativa. Bem, como eu falei anteriormente, a função conativa é a mesma função apelativa. Se nós não temos a função apelativa, nós não temos a função conativa, portanto. Pois a tirinha tenta convencer sobre qual é o melhor modo de fazer tirinha. Isso também não acontece no texto. Alternativa D, emotiva, pois a tirinha explora os sentimentos da personagem. Não há nenhuma evidência de que os sentimentos da personagem estejam representados neste texto. E na alternativa E, metalinguística, pois a tirinha utiliza a própria tira como tema. Como nós vimos em aulas anteriores, na função metalinguística eu tenho o código que explica o próprio código. Então, se eu tenho uma tirinha que fala sobre tirinha, a função predominante é a função metalinguística. Isso também ocorre quando eu tenho um poema que fala de poema, como no texto anterior, quando eu tenho uma canção que fala de canção, quando eu tenho uma foto com a imagem de uma foto, uma selfie, por exemplo, quando eu tenho a imagem de um pintor pintando, então o código dentro do código caracteriza a função metalinguística. Mas a função metalinguística vai muito além de apenas entendermos código dentro do código. A função metalinguística também vai trabalhar com conceitos. E o que são esses conceitos? Quando nós temos lá no dicionário um verbete, por exemplo, o que é o amor, o que é a amizade, o que é um computador, esses verbetes vão ter como característica a função metalinguística. Os conceitos apresentados na função metalinguística podem aparecer de forma conotativa ou de forma denotativa. E isto também significa o código que explica o código. A função metalinguística também pode aparecer quando, por exemplo, qualquer texto tratar como assunto principal a língua, a linguagem. Quando a língua explica a própria língua, nós temos a função metalinguística. Então, na questão que nós acabamos de ver, ressalto, nós temos a função metalinguística como nosso gabarito. Próxima questão aí, traz um texto que fala sobre o momento atual. Aproveito para dizer que este momento é o momento que você vai aproveitar para estudar, para rever as suas questões. Então, vamos ver aí o que diz o texto. Coronavírus, o que você precisa fazer? Como posso me proteger? Então, vocês podem observar que ao longo do texto existem várias recomendações, como por exemplo, lave as mãos com frequência, com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%.
Nós temos aí várias recomendações que trazem como características de suas mensagens o verbo no imperativo. Exemplo, lave, cubra, evite, evite, não compartilhe. Esse verbo no imperativo pode ser imperativo negativo ou imperativo afirmativo. E aí nós temos que lembrar que quando eu tenho o verbo no imperativo, o meu foco está sendo destinado ao receptor da mensagem, já que o imperativo, o modo imperativo serve para dar uma ordem, um desejo ou um pedido a quem? Ao receptor. Então nós podemos continuar observando o texto. Do outro lado, a seguinte mensagem: como o coronavírus é transmitido, e algumas informações que também estão em linguagem verbal e linguagem não verbal. Quais são os principais sintomas? Este texto, ele tem a mistura de várias funções da linguagem. Nós vamos olhar a questão e depois analisarmos alguns elementos presentes nele. Considerando o fato que a linguagem é uma forma de os indivíduos aprenderem as coisas do mundo e de se comunicarem, ela foi dividida, teoricamente, para efeitos didáticos, em 6 funções. Sabe-se que as linguagens se entrecruzam e, por isso, a pureza de um texto, quanto a uma função específica, pode nem sempre surtir efeito no contexto comunicativo. Diante disso, marque a alternativa que direciona o leitor para a função da linguagem predominante no texto acima. Então, nós podemos ter muita atenção no que a questão pede. A questão pede a função predominante. Por que isso ocorre? Se vocês forem observar o texto e todas as informações presentes nele, como por exemplo, como posso me proteger? Como o coronavírus é transmitido? Quais os principais sintomas? Nós podemos, a princípio, pensar que o texto é um texto meramente informativo, porque de fato ele traz informações. Então, neste texto eu tenho características da função referencial da linguagem. Entretanto, ao resolver uma questão de função predominante, o que eu tenho que saber? Qual é o objetivo primordial deste texto? Na alternativa A, diz que a função predominante é a função referencial, porque o objetivo é informar como o coronavírus é transmitido. Aqui na alternativa A, nós temos uma alternativa perigosa, porque de fato no texto há informação. Entretanto, a questão pede para marcarmos a alternativa, a função predominante. E aí, vocês acham que o objetivo principal do texto é apenas passar informações ou fazer com que o receptor mude sua atitude e faça as recomendações necessárias para que o vírus não seja transmitido? Então, aí na alternativa A, nós temos, na verdade, uma pegadinha, porque a função referencial está presente no texto, mas o objetivo principal não é apenas informar a população, porque informação nós já temos o bastante aí no WhatsApp e em outras questões. O que nós precisamos é mudar a nossa atitude. E o objetivo do texto é justamente, como vocês podem observar, fazer com que o receptor tenha uma atitude, uma mudança de hábito. E como eu posso perceber? Nós temos aí algumas informações ao longo do texto, acesse, como os verbos no imperativo, que nós já acabamos de ler. Então, ressalto, é um texto que traz informações, mas o objetivo principal não é apenas informar, mas persuadir o receptor a fazer determinada ação. Então, vamos para a alternativa B. A alternativa B diz o seguinte: função metalinguística, pois o autor do anúncio usou a linguagem para discorrer sobre o que é o coronavírus. Esta questão também, esta alternativa é um pouco perigosa, porque na função metalinguística, de fato, nós temos a definição de conceitos. Então, se o objetivo principal do texto fosse primordialmente, digamos, dizer o que é o coronavírus, como ele se constitui, eu teria a função metalinguística da linguagem também. Porém, o objetivo principal, como eu já falei, é fazer com que o receptor, com que a pessoa que está recebendo a mensagem tome determinadas atitudes. Na alternativa C, função emotiva ou expressiva, porque está centrada no próprio emissor que utiliza pronomes como me. A exemplo do trecho, como posso me proteger? De fato, o pronome me é uma característica da função emotiva da linguagem, mas no texto em questão não predominam os sentimentos, a opinião do emissor. Como eu já falei, o foco é no
receptor. Na alternativa D, função poética, porque a preocupação do locutor não está apenas na informação, mas nos recursos visuais. Quando os recursos visuais concorrem para a progressão do texto, para que o texto seja mais efetivo, mais bonito e traga uma mensagem um pouco mais atrativa, nós temos sim a função poética. Porém, aqui o mais importante não é a imagem, sim a mensagem que o texto traz para que o receptor mude sua atitude. Função conativa da linguagem, ou também chamada apelativa, porque a linguagem é trabalhada para convencer o leitor quanto ao objetivo do destinatário, que é vender uma ideia. Para isso, utiliza-se o texto verbal, que se entrecruza com o texto não verbal, objetivando atingir o público-alvo de maneira mais efetiva. Então, como nós podemos ver aqui no nosso texto, essa linguagem tem o objetivo de convencer o leitor, convencer o receptor. Portanto, a alternativa E é o nosso gabarito. Ressalto que a função conativa é uma função também muito presente na prova do Enem. E ao lembrar de função conativa, nós vamos lembrar o seguinte: ela também é chamada apelativa e nós vamos encontrar verbos como convencer, persuadir, e o foco vai estar em quem? Vai estar no receptor da mensagem. Hoje nós vamos verificar a função conativa. Anúncios publicitários, por exemplo. Todo anúncio publicitário tem como função da linguagem primordial a função conativa. Só temos que prestar atenção em uma situação. Se a questão está pedindo função principal ou função secundária, e às vezes o Enem tenta te confundir perguntando a função secundária. No texto que nós acabamos de ver, se o organizador da questão destacasse apenas a parte informativa, que vocês podem verificar a partir do momento como o coronavírus é transmitido. Se nós destacássemos apenas esta parte, nós teríamos a função referencial da linguagem, mas a questão pede. Vamos voltar à questão. A questão pede a função predominante no texto. Então, por se tratar de um texto desta natureza, a predominante é a função conativa. Na próxima questão, nós temos um texto bem pequeno, porém, não faz com que a questão seja mais fácil. É aí que nós temos que ter mais atenção. São nos textos menores, os textos que parecem mais simples, e esses textos acabam nos tirando de uma questão. Por exemplo, meu amor é próprio, não existe a placa a lugar, e sim a lugar. No texto acima, predomina a função. Percebam que a questão é muito simples, pede apenas que você marque a função da linguagem predominante. Simples, porém, não quer dizer que você não vá ter que pensar um pouquinho sobre como vai resolvê-la. Emotiva ou expressiva da linguagem. Alternativa B, fática. Alternativa C, metalinguística. Alternativa D, conativa ou apelativa. Ou alternativa E, poética. Vamos iniciar então pela alternativa A. Observem o texto. Eu tenho algum traço da função emotiva da linguagem? Nós podemos ver que termos como meu, em meu amor, eu tenho aí a presença da primeira pessoa. E aí, quando eu coloco um autor ou um eu lírico, qualquer emissor de uma mensagem expressando o que ele sente, claro, ali eu tenho função emotiva ou expressiva da linguagem. Mas vamos ver as outras alternativas e verificar se a emotiva predomina ou não. Alternativa B, função fática. Nós sabemos que a função fática trabalha com o teste no canal comunicativo. Então, quando eu olho para o texto, eu não tenho uma marca específica da função fática da linguagem. Alternativa C, metalinguística. Eu já falei em aulas anteriores que quando eu tenho um conceito, por mais que seja na linguagem conotativa, eu tenho presença da função metalinguística. Então, quando eu coloco meu amor é, a canção é, amizade é, o verbo ser traz uma ideia de conceito, mas vamos olhar as outras alternativas. Alternativa D, conativa ou apelativa. Nós sabemos que na função conativa ou apelativa, o nosso foco é no receptor da linguagem, no receptor da mensagem.
É claro que todo texto ele vai ser enviado a um receptor, mas isso não quer dizer que a função conativa ou apelativa predomine nele. O que eu preciso? Ter traços e características dessa função, o que não ocorre no texto em questão. Função poética. A função poética trabalha com foco na estética da mensagem. Nós vamos olhar para o texto então e verificar se essa estética está chamando a atenção nas expressões há lugar e há lugar. Foneticamente, se nós apenas ouvirmos há lugar e há lugar, são jogos de palavras em que foneticamente nós temos o mesmo som. Entretanto, como vocês podem observar, há lugar no sentido de fazer um aluguel, alugar a alguém junto significa uma coisa, e alugar com o verbo haver, mais a palavra lugar, significa que ali existe um lugar no coração da pessoa. Então nós vamos observar, será que esse jogo de palavras chama atenção? Para marcar a alternativa correta, nós vamos pensar o seguinte: o que prevalece aí? Prevalece uma pessoa querendo expressar os seus sentimentos, e a estética não é tão importante, ou prevalece a estética? Uma outra pergunta que nós temos que nos fazer: será que o que prevalece aí é o conceito sobre o amor? E aí nós chegaremos à resposta que é a alternativa que fala da função poética da linguagem. Por que a função poética? Embora eu tenha traços de outras funções, na função poética, esta mensagem, o que traz a especificidade da questão do poema é justamente o jogo de palavras entre há lugar, escrito de uma maneira, e há lugar escrito de outra forma, trazendo aí essa expressão do eu lírico por meio do jogo de palavras. Portanto, nesta questão, a nossa alternativa correta é a alternativa E, função poética da linguagem. Estas são apenas umas questões para que nós possamos refletir algumas habilidades e competências do Enem sobre as funções da linguagem. Nas próximas aulas, nós comentaremos algumas questões mais avançadas. Até mais, gente! Vamos para a nossa próxima questão. Nós podemos observar que aí há um texto misto, com a presença de imagens e poucas palavras. Observem, no primeiro quadro, agora você vê. Nós observamos um garoto, uma pessoa que vem andando em uma bicicleta, e esta imagem é refletida na tampa na parte de cima de uma lata de cerveja. No segundo quadro, nós temos a mensagem agora não. Percebam que a imagem do ciclista já não aparece mais refletida. Um ponto que nós temos que ter muito cuidado com textos que trazem essa necessidade de você observar os detalhes no traço não verbal é justamente fazer essa relação da imagem com o que está escrito, mas não somente isso, relacionar todos estes elementos com o nosso conhecimento de mundo. Então, como podemos observar novamente no primeiro quadro, nós temos a lata de uma cerveja fechada. O que me faz entender que é a lata de uma cerveja? A própria questão depois vai nos orientar para isso. No segundo momento, a lata já está aberta. E aí nós já começamos a fazer inferências, mas vamos à questão para saber o que a questão nos pede. Considerando a ideia de vender vidas e não vender carros, a Fiat, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, lançou essa genial peça publicitária, criativa e totalmente amarrada ao contexto de alguns assuntos polêmicos que circulavam pela net. Viralizou com enorme sucesso nas redes sociais. Nós não podemos descartar a informação que está no início da questão. Isto é muito importante para que consigamos marcar a alternativa correta. Considerando a ideia de vender vidas e não vender carros. Percebam que este anúncio publicitário, ele não é específico para divulgar a marca Fiat, mas de certa forma nós sabemos que acaba divulgando, mas o objetivo principal é vender uma ideia. Qual é a ideia? Vender vidas. A Fiat, um dos maiores fabricantes, aí continuando, e não vender carros, a Fiat, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, lançou essa genial peça publicitária, criativa e totalmente amarrada ao contexto. Por que eu estou lendo de novo a questão? Porque a resposta da tua questão já está aí neste enunciado.
Então, o que a questão nos pede? As informações verbais e não verbais da peça. Percebam que aqui não se pede a função da linguagem predominante, mas se você souber a função predominante, já terá mais condições de marcar a alternativa correta. A alternativa A diz o seguinte: não permitem afirmar a ocorrência de colisão entre ciclista e veículo por falta de elementos fotográficos. Ora, se eu observo que no texto há uma lata em que, quando ela está fechada, aparece a imagem do ciclista e ao estar aberta o ciclista não aparece mais, eu posso sim subentender que pode ter ocorrido uma colisão. Entretanto, é claro, isso não é a nossa principal mensagem, mas o que nós temos que ver aí é que nessas informações eu posso sim entender ou imaginar que pode ter ocorrido uma colisão. Então, dizer que as informações não permitem afirmar torna a alternativa uma alternativa incorreta, porque ela nos dá a possibilidade de afirmarmos isso sim. Alternativa B: combatem o uso de veículos alternativos e de ciclistas em pistas de alta periculosidade. Esta é uma questão que você não poderia marcar também, esta alternativa, perdão, porque dizer que o objetivo é combater o uso de veículos e combater também os ciclistas, veículos alternativos e de ciclistas em pista, é uma questão totalmente errônea, uma alternativa errônea, porque o objetivo da campanha é qual? Vender vidas. Então, a alternativa B também está incorreta. Vejamos a alternativa C. Simulam um acidente de trânsito provocado por motorista embriagado. Vocês podem se perguntar, onde está a evidência de que alguém está embriagado no trânsito? Quando eu tenho a imagem da lata fechada, em que o ciclista aparece, e a lata aberta, em que o ciclista desaparece, nós podemos subentender que o motorista pode ter consumido o conteúdo da lata, e assim isso pode ter provocado um acidente de trânsito. Mas vejamos as outras alternativas. Alternativa D: retratam de maneira perspicaz o óbvio. Na troca de carro por acidente adquire um Fiat. Esta também é uma alternativa que, ao pensar o seguinte, é um comercial, é uma peça publicitária da Fiat, então o objetivo é vender carros. Nem sempre. Porque a função conativa da linguagem, ela pode trazer a venda de um produto ou de uma ideia. E no caso em questão, como a própria alternativa já diz, é a venda de uma ideia, que é a ideia de vender vidas. Portanto, o objetivo não é fazer com que o receptor compre um Fiat. Alternativa E: sugerem que os veículos alternativos são ameaças à vida. O ideal é o carro da Fiat seguro e tecnológico. Mais uma vez ressalto, o objetivo da peça publicitária não é vender um carro da Fiat, e sim salvar vidas. E de que forma essas vidas poderiam ser salvas? Relacionando essa ideia à imagem que aparece na questão. Nós podemos ver então que a alternativa C é a alternativa correta, que nos traz: simulam um acidente de trânsito provocado por motorista embriagado. Ora, se o acidente de trânsito é provocado por um motorista embriagado, a ideia de salvar vidas nos traz uma mensagem, a mensagem ao receptor. Embora não apareça o verbo no imperativo, mas nós temos aí uma mensagem: não beba enquanto dirige, que é uma mensagem até mesmo muito clichê em vários anúncios publicitários, mas a Fiat optou por não trazer essa mensagem, trazer de forma implícita. Esta questão é uma questão que não envolve só a apreensão da mensagem, mas a compreensão, em que você vai ativar todo o seu conhecimento de mundo para resolvê-la. Na nossa próxima questão, nós temos um texto, e aí nós vamos iniciar pelo que a questão nos pede, já que temos um texto um pouco extenso. Segundo o fragmento, para Paulo Freire, os textos devem exercer, em alguma medida, a função conativa, porque a atividade de escrita, notadamente, possibilita. Então, o que diz o texto? Escrever não é uma questão apenas de satisfação pessoal, disse o filósofo e educador pernambucano Paulo Freire, na abertura de suas cartas a Cristina, revelando a importância do hábito ritualizado da escrita para o desenvolvimento de suas ideias, para a concretização de sua missão e disseminação de seus pontos de vista. Freire destaca especial importância à escrita
pelo desejo de convencer outras pessoas, de transmitir seus pensamentos e de engajar aqueles que o leem na realização de seus sonhos. Ou seja, segundo o fragmento, por que é que Paulo Freire diz que os textos devem exercer, em alguma medida, a função conativa da linguagem? E aí nós temos que pensar novamente o seguinte: qual é o objetivo da nossa função conativa? É manter o centro no receptor da mensagem, sendo que, para isso, serão utilizados o verbo no imperativo e todas as outras alternativas para que o leitor, para que o receptor possa, de alguma forma, mudar de atitude. Mas aqui na questão, ela nos leva a pegar uma parte do texto para respondê-la, ou seja, segundo Paulo Freire, para Paulo Freire. Então, nós podemos ver que a função conativa da linguagem tem como objetivo levar o leitor a realizar ações, na alternativa A, como nós podemos ver no próprio texto, quando ele diz que a importância é feita na escrita pelo desejo de convencer outras pessoas. Se eu vou convencer, eu vou levar os leitores a realizar alguma ação. Não pode ser a alternativa B, porque embora no texto fale que essa escrita ela traz a expressão de sentimentos, o objetivo da função conativa não é este. Não pode ser a alternativa C, porque, embora despertar a atenção do leitor seja uma característica da função conativa, mas o que o texto nos pede, segundo Paulo Freire, e não é isso que Paulo Freire coloca no texto. Alternativa D, falar da própria linguagem, embora o texto também traga a língua que fala da língua, um texto que fala sobre a própria escrita, não é o nosso principal objetivo, porque a questão nos pede de acordo com Paulo Freire. E não pode ser a alternativa E, porque o objetivo, segundo Paulo Freire, não é repassar informações. Vamos para a nossa próxima questão. Aqui nós temos um texto que também nos traz imagem verbal e não verbal. Use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? O que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. No texto acima predomina a função. Então nós temos uma questão que nos parece super fácil e rápida para marcar. E é uma questão que traz uma pegadinha, porque ela já começa com verbos no imperativo. Use, compre, e aí te vem à mente qual a função da linguagem? É a função conativa. Porém, embora o texto se inicie com a função conativa, não é ela que predomina, porque no texto vai estar presente a reflexão da Mafalda acerca da existência, acerca da sua existência, acerca da existência sobre o que nós somos. Então, predomina neste texto a função emotiva e expressiva da linguagem. Bem, estas foram as questões sobre funções da linguagem e até mais!